Bom, irei estar dando início à nossa apresentação, né? Somos da Universidade Estadual do Maranhão, do Centro de Estudos Superiores de Zedoca, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura. Estaremos apresentando para a doutora Jaqueline Diniz, para a disciplina de microbiologia. Os alunos são Júlio César, Nathaniel, Eurilene e Edielson, que sou eu. O nosso tema são micose cutâneas, dermatomicoses, o tipo de fungo causador, a transmissão, diagnóstico laboratorial e o tratamento laboratorial. Eu irei estar iniciando com as micoses cutâneas, né? As micoses cutâneas, elas podem ser classificadas como infecções fúngicas localizadas nas camadas superficiais da pele e seus anexos. Elas são infecções, né, provocadas pelo crescimento excessivo de fungos e que elas podem afetar a pele, o couro cabeludo, as unhas e as áreas mais úmidas do corpo, né? Os tipos mais comuns de micoses superficiais, né, são as dermatofitoses, a pitiriace versicolor e as candiáceas. Os dermatofitófitos, eles são fungos encontrados no solo, em animais ou em humanos. Eles digerem a queratina e invadem a pele. E as leveduras, elas são organismos unicelulares microscópicos classificados no reino dos fungos, tal como os bolores e os cogumelos. A gente tem aí que eles podem ser causados por dermatófitos, né, leveduras, ou fungos filamentosos não dermatófitos, que aí fica essa sigla FFND, que são, né, esses fungos filamentosos não dermatófitos, eles são encontrados comumente na natureza como sabrófitas. Essas sabrófitas, né, eles são seres vivos sem clorofila, né, que eles obtêm os seus nutrientes através aí, de tecidos mortos, né, ou em decomposição de plantas ou animais. Esses fungos filamentosos não dermatófitos também podem ser patogênicos de plantas. Bom, dando continuidade, as micoses cutâneas, né, estão entre as doenças de maior incidência no mundo, né? Segundo os estudos epidemiológicos, eles indicam que as micoses cutâneas estão entre essas doenças de maior incidência e também elas acometem todas as faixas etárias, né? E elas geram muitos gastos de milhões de dólares em tratamento todos os anos. As infecções, né, por dermatófitos afetam aproximadamente 40% da população mundial e representam 30% de todas as infecções micóticas cutâneas, sendo as mais comuns as que acometem pele e unha, né? Então, segundo... eu errei, meu Deus do céu. Bom, dando continuidade, né, a onicomicose, né, por dermatófito, ela é a mais frequente, né, e sua ocorrência tem uma variância aí de 18% a 40% de todas as onicopatias. Agora o Nathaniel vai estar dando continuidade. Ok, agora dando continuidade, né, à apresentação do meu amigo Edielson. A gente vai agora falar um pouco sobre as derma. Bem, como eu estava falando, né, agora eu vou falar sobre as dermatomicoses, né, dando continuidade que o meu amigo Edielson falou. E bem, essas micoses, elas são classificadas de acordo com os tecidos e os órgãos que ela atinge. E bem, e geralmente elas atingem as regiões da pele, os pelos, as unhas, mucosas, ou seja, são lugares, regiões em que tem a grande quantidade de queratina. E como vocês já sabem, como eu já falei agora há pouco, esses fungos eles têm uma afinidade por essa substância. E bem, assim, em relação às doenças que esses fungos causam, 80 a 90% das doenças causadas por fungos são causadas por fungos dermatófitos, esses aí que gostam da queratina, e 5 a 17% são causadas por leveduras, e FFND, como o Dias falou agora há pouco, são os fungos filamentosos não dermatófitos, aqueles que não como você diz, né, que tem tão assim, uma afinidade tão grande com queratina como os outros. Esses fungos geralmente, doenças que eles causam é bem raro. Um caso bem comum, no caso que é exceção, é a micose de unha, que são causadas por esses fungos FND. E, bem, no ano 2006,
esse pesquisador aí, somente, ele fez um estudo em que ele percebeu que, ultimamente, o número de doenças, infecções causadas por fungos vem aumentando ultimamente. E isso devido a ter uma atualidade, né, de um aumento das pessoas imunossuprimidas, ou seja, que as pessoas que têm um sistema imunológico mais deficiente e acabam sendo mais suscetíveis a serem infectados por esses fungos. E bem aqui a gente tem alguns exemplos de doenças causadas por fungos hematófitos. Bem, no primeiro caso aqui, a gente tem a Tinnipedes, que é a famosa fileira, todo mundo conhece, né? E bem, nessa doença bem, o que acontece? Acontece a vermelhidão, sabe aqui, escamação da pele também. Geralmente era causada pelo fungo, né? Quando a pessoa, por exemplo, com o pé molhado, calça uma meia, por exemplo. Aí os fungos, geralmente um ambiente propício porque são muitos deles, são aqueles ambientes que são úmidos e quentes, ou seja, botando o pé molhado nessa meia, por exemplo, vai se tornar um ambiente bastante propício para o desenvolvimento desse fungo e, consequentemente, da doença. E bem, o fungo que causa essa feira aqui, um deles, né, porque mais de uma espécie pode causar a doença, é o Trichophyton megagophytes digitale. E bem, a gente tem mais outro caso aqui, que no caso aqui é no couro cabeludo humano, essa doença aqui é Tinicatus. E bem, aí nesse caso aqui, a formação dessas placas aqui, ó, no couro cabeludo da pessoa, e ele é causado por esse fungo aqui, Trichophyton tonsaurus. E a gente tem mais outro exemplo aqui, Tiniculus, que é causada aqui a doença fúngica aqui nas virilhas da pessoa. E era causada aqui por esse agente aqui, que é o Trichophyton rubrum. Bem, agora nós vamos continuar aqui o trabalho. Eu vou falar agora um pouco da transmissão, né, dessas infecções. Bem, a transmissão ela ocorre de uma forma um tanto simples. Visto que esses causadores, né, esses fungos que geram essas patologias, eles se encontram no ambiente. Ou seja, então eles podem estar nas pessoas contaminadas, em animais, roupas contaminadas, ou mesmo na superfície terrestre, né? Uma vez que são seres vivos. Esses fungos eles são ocasionalmente transmitidos, né, por contato direto. E essa transmissão, né, dessas infecções fúngicas, elas podem ocorrer principalmente pelo contato com a vegetação, dos animais, contato com as pessoas infectadas e pela inalação de estruturas fúngicas, né, onde vão gerar as infecções pulmonares. Certo? Quanto ao diagnóstico, bem, o diagnóstico dessas micoses, ele pode ser identificado de duas maneiras. A primeira é a identificação, né, por lesões, que elas são bem, como nós podemos dizer, elas são bem características, né, desse tipo de doença, da cor avermelhada, acastanhada ou esbranquiçada, como nós podemos ver aqui nessas imagens à direita. E também o diagnóstico laboratorial, né, onde a pessoa que é o profissional dessa área, ele vai fazer observações embasadas nas coletas, né, dessas amostras biológicas dessas pessoas, em que ele vai colocar isso aí no microscópio e ele vai analisar para saber qual é a espécie do fungo, qual é o tipo do fungo, né, qual é a patologia que ele vem a desenvolver, e para poder gerar um bom tratamento, né, com êxito. Certo, agora a Helene vai dar continuidade. Então, gente, dando continuidade, né, à apresentação do nosso trabalho, eu irei falar sobre o tratamento. Bom, o tratamento ele deve ser realizado por antimicóticos, né, conforme a orientação médica, após a determinação da espécie de fungo. Primeiro será determinado, né, eles irão verificar qual é a espécie do fungo que foi o causador dos sintomas, e logo depois disso, né, eles vão realizar, né, o tratamento correto através dos testes e dos diagnósticos. É interessante também entendermos que as dermatomicoses, elas são consideradas de difícil tratamento, porque pelo simples fato desse tratamento, do processo desse tratamento ser em longos períodos. E às vezes ele precisa ser sustentado por um programa educativo.
E isso requer do paciente muita persistência, para que ele não desista e interrompa o tratamento. O sucesso terapêutico, né, ele vai depender da adesão ao tratamento. E ele representa o desafio para aqueles que são recidivos. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa começa o tratamento, o paciente, e ele acaba interrompendo o tratamento justamente por o processo dele ser longo e tudo mais. Então, as pessoas, às vezes, os pacientes acabam interrompendo. A adesão ao tratamento, ele é um processo multifatorial. Por quê? Porque ele é um processo que vai se estruturar, né, em uma parceria entre quem cuida e quem será cuidado. Ou seja, é necessário que haja ali um vínculo, tanto entre o paciente quanto entre o profissional, para que eles consigam juntos consolidar todo o processo do tratamento. E em casos de pessoas que procuram farmácias, por exemplo, né, para ver sobre a questão de algum tipo de micose, o certo de um fármaco é ele verificar e se certificar se a situação da pessoa é necessário que ele seja encaminhado para um outro profissional, e isso é de extrema responsabilidade ali por parte do próprio farmacêutico. Então é isso, e agora vamos finalizar o trabalho. A seguir temos as referências, e é isso, finalizamos por aqui e obrigada pela atenção.